Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Fórum SPED, é a minha primeira vez aqui, então estou muito animada, até como eu disse no meu LinkedIn, bastante animada por estar aqui presente com vocês e apresentar esse tema que eu acho tão dinâmico e tão interessante. Bom, eu entrei na Alstom em 2019, antes disso eu era Head of Tax Latam na Contour, também uma empresa com princípios bastante fortes de governança corporativa tributária, e a governança tributária na Alstom, ela vem num crescente, tá? Até porque eu digo, a governança tributária, ela não é uma meta, ela é um caminho. Então, são coisas que você implementa através dos princípios que estão permeando toda a organização, você busca aderência nesses princípios e constrói a sua jornada de governança. Então, você está sempre tendo ambiente para melhorar, sempre há espaço para melhoria, tá? Por isso que eu digo que é uma jornada. E na Alstom não foi diferente. Na Alstom, em 2018, nós tivemos a contratação de um novo Chief Tax Officer global e que implementou mudanças muito interessantes em termos de governança. Aqui só para dar um overview, né, da organização, a Alstom está presente em mais de 60 países, nós somos 37 mil colaboradores e temos uma estrutura muito forte de governança, a gente acabou de entrar no índice das 40 maiores empresas da Bolsa de Paris, e tudo isso é reflexo desses princípios de governança. Meili, sem querer te interromper, você pode compartilhar sua apresentação com o pessoal? Desculpa. Oh, meu Deus, isso acontece. Obrigado. Eu achei que a gente estava na introdução ainda, mas a minha apresentação já está aqui prontinha para todos. Deixa eu só colocar na primeira tela aqui. Me desculpem, que gafe. Bom, mas aqui, Ronaldo, só continuando a pequena introdução, porque a gente só tem 30 minutos, mais 15 de perguntas. Então, a Alstom vem nessa crescente de governança corporativa e também governança tributária, e a entrada desse novo Chief Tax Officer lá na sede, em Paris, veio cristalizar esse momento. E a partir daí, novas mudanças surgiram, o time foi todo seniorizado, competências foram distribuídas, o foco foi dado em tax reporting, em tax risks, em corporate reporting, na verdade, e um foco muito grande em riscos, tá? E é aí que é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? E, bom, então vamos começando aqui. O profissional de tax, ele sabe muito bem que a função fiscal tem 3 verbos, vamos dizer assim, né? Então, a gente calcula, a gente paga, a gente informa. Esses são os verbos mais praticados pelo profissional de tax. Mas como é que a gente pode fazer isso com eficiência? Essa é a grande questão, porque isso é um given. Isso a gente precisa fazer todos os dias na nossa jornada. A gente precisa, então, coadunar, concatenar esses verbos com os objetivos da função fiscal, que são criar, proteger, otimizar valor no contexto dos objetivos de negócio da sua organização, gerenciar riscos fiscais oriundos desse ambiente de negócios e garantir o compliance. Então, praticando aqueles 3 verbos, a gente atinge esses objetivos da função fiscal. E isso também se liga àquelas tarefas que todo profissional de tax precisa cumprir ou atingir. Bom, e isso a gente também faz no dia a dia. Então, o profissional de tax, ele tem que cuidar de tax advisory, ele tem que cuidar de tax compliance, de tax planning e de tax reporting. As palavrinhas estão em inglês, mas elas são comuns no nosso dia a dia. Compliance todo mundo sabe o que é, tax reporting se refere a como você se comunica externamente e internamente com os seus stakeholders. Tax advisory é o que você faz no seu dia a dia para o seu público interno, através do atendimento a consultas do business, auxiliando na estratégia, e o tax planning é o que você faz para, de fato, otimizar valor através da implantação de uma boa e eficiente estratégia tributária.
Aqui eu trouxe um quadrinho, que é uma publicação da PwC. Ela é de 2017 e falava sobre tax morality e no ambiente de BEPS. Então, será que esses novos desafios são novos de fato? E como é que isso se liga à função fiscal? Bom, desde daquelas notícias de tax morality, aquele debate de más práticas em termos tributários pela grande mídia, a moralidade fiscal entrou nesse debate e as pessoas se perguntam, será que eu devo... Deixa o seu áudio no primário. Eli, de novo, eu aqui, desculpa. Eu acho que nós estamos com um issue técnico e não estamos conseguindo ver a sua apresentação. Eu vou pedir para você só reabrir ela e colocar no stream. O stream tem que compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Embaixo você tem na barrinha compartilhar a tela. Vê se tem essa... Tem share screen. Share screen. Então, é onde eu estava. Share screen. Tô aqui. Eu escolhi screen application window. Eu vou botar aqui, ó, gente. Nesse daqui, tá? Que acho que fica melhor. Vamos Vocês conseguem ver? Olha só que maravilha. Aí você pode ir lá embaixo só colocar como apresentação. Isso, ó. Você acha que o pessoal ia querer perder um slide bonito desse? Então peraí. Então deixa eu voltar, porque os outros bola para frente. Tá tudo certinho agora, Ronaldo? Depois desses probleminhas técnicos aqui. Imagina. Tudo Fica certinho? à vontade. Mande bala. Tá ótimo. Conseguindo ver? Então, ótimo. Aqui, como eu falei, os verbos praticados pelo profissional de tax, calcular, pagar, informar, isso forma a função fiscal, e como a gente faz isso com eficiência. E aqui os objetivos da função fiscal que eu mencionei também, e que casam com as nossas atividades diárias de tax advisory, tax compliance, tax planning e tax reporting. Aqui, os novos desafios, que talvez não sejam tão novos assim, mas eles surgiram desde da grande discussão que a gente teve alguns anos atrás sobre moralidade fiscal, tax morality, que culminaram, esse grande debate culminou nas ações do BEPS, que a gente conhece também, mas que não é objeto dessa apresentação, e a dúvida, o questionamento é, será que esses desafios são novos de fato, ou a gente já vem enfrentando isso? Bom, o ambiente global, ele casa muito com o que a gente vive hoje no Brasil, até porque o ambiente tributário no Brasil, ele não é para os fracos. Então, o que é que a gente tem visto? Um número recorde de procedimentos de auditoria, um aumento muito expressivo nas auditorias fiscais e um foco muito grande nas operações intercompany, operações transnacionais. Troca de informações, o incremento também muito relevante da troca de informações entre os governos nacionais e internacionais, através dos acordos multilaterais de troca de informação, também no ambiente BEPS. Aqui no Brasil a gente já sofre com isso, porque o nosso fisco de fato é de vanguarda, então a gente sofre com isso desde 2008, quando foi criado o ambiente SPED. A competição por receitas, então os governos tentam atrair investimentos para os seus países, incrementar suas receitas tributárias e também aumentar a renda da população, claro, por meio de regimes tributários diferenciados. Sistemas tributários emergentes, hoje a gente tem uma mudança, hoje, né? A gente vê uma crescente mudança no balanço de poder e algumas demandas entre países desenvolvidos, países emergentes, que determinam algumas mudanças no sistema tributários e os países entram nessas discussões de quem tributa o que, quando. Transparência, maiores exigências de abertura das informações, ou seja, full disclosure. Quem trabalha em empresas multinacionais hoje tem que atender diversas demandas do fisco ou do fisco das suas matrizes, seja atendendo, seja emitindo um relatório de FIN 48, seja prestando informações ao FATCA. Aqui no Brasil, a gente preenche o bloco W da SF, informando as informações de country by country, né? A declaração país a país. Lá em cima, a divisão justa, eliminação da erosão da base tributária, e aí são aquelas ações do BEPS. E, por fim, risco reputacional. Hoje, as práticas tributárias,
a aplicação das estratégias fiscais, inclusive por conta das mídias sociais, e todo mundo hoje com seu smartphone é um blogueiro em potencial, todas essas informações que aparecem são objeto de escrutínio e de discussão e, enfim, de divulgação, principalmente se elas estão relacionadas a más práticas. Bom, então aqui, será que esses desafios são novos de fato? Eles eram há um tempo atrás, mas a gente continua passando por isso, e os fiscos, né, as autoridades fiscais no mundo, aqui no Brasil principalmente, elas estão sempre, aqui no Brasil, certamente, em termos de administração tributária, sempre à nossa frente, os contribuintes sempre tentando chegar para prestar a melhor informação, a informação mais precisa, tempestiva e clara. E que tipo de... Acho que eu não consegui passar. Agora. E que tipo de pressão isso impõe sobre as competências do profissional de tax? E aqui, de novo, a gente não vai falar de profissional de tax, nem nada disso, mas quais são as competências requeridas, então, na função fiscal, considerando esse novo ambiente? Bom, as competências hoje, elas estão ampliadas em função tanto da expansão dos stakeholders, quanto da sofisticação dos temas tributários. Há um tempo atrás, o profissional de tax, ele tinha que se preocupar em pagar, calcular, informar, mas tinha que pagar sem multa, tinha que entregar a DIPJ, né? Não é do meu tempo, a DIPJ. No prazo, para o diretor financeiro não reclamar, enfim, era uma vida, não era mais simples, mas era uma obrigação, mas era uma vida um pouco mais conhecida, tá? Sem tantas emoções, vamos dizer assim, porque estava tudo já combinado no jogo. E aí veio o SPED, em 2008, veio o SCD, veio todas as obrigações acessórias no novo ambiente, as empresas tiveram que se modernizar, os profissionais de tax tiveram que se modernizar e começar a falar de colocar tecnologia da informação no seu rol de competências. E, bom, então a gente tem aqui dois eixos. Espero que esteja visível para todo mundo. Aqui a gente tem dois eixos: evolução do profissional de tax, ou da função fiscal, melhor dizendo, e o interesse em assuntos tributários. Antes, o que eu estava falando, os profissionais da função fiscal e o fisco se preocupavam com qualidade e tempestividade naquele momento. Depois, essa informação, o interesse em assuntos tributários, ela estava mais jungida aos stakeholders internos, diretores financeiros, ou diretores de tax, ou enfim, público, o pessoal da operação e tudo. Depois, isso daqui foi evoluindo para stakeholders externos. Então, que tipo de informação eu presto para os meus stakeholders externos? Como é que eu presto a informação para o fisco? Ela é tempestiva, ela tem qualidade, ela é precisa, ela é clara. E não só o fisco, não só o Estado, mas reguladores, bancos, investidores, público em geral, os meus clientes. À medida que esses temas vão evoluindo ou sofisticando, a necessidade de uma governança mais eficaz, permeada pelos princípios de qualidade, era o inicial, accountability, transparência e responsabilidade corporativa, cresceu junto, cresceu nessa curva. E aí a gente caminha da técnica para o gerenciamento de processos e para uma comunicação eficaz com esses públicos. E aí a gente caminha para a governança eficaz com base nos princípios de governança corporativa. Tá? Esse quadrinho aqui também é desse trabalho da PwC, é um folder de Tax Morality, tá bom? Dando os créditos. Então, já falamos de função fiscal, falamos dos seus objetivos, falamos dos desafios da função fiscal, das competências que são exigidas por essa nova função fiscal, e aí agora a gente passa para o conceito de governança. O conceito de governança, pessoal, é o seguinte, aqui eu vou repetir, porque isso está no caderninho de melhores práticas do IBGC, que estava aqui do meu lado. Bom, governança é o sistema pelo qual as empresas e as demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, e esse sistema, ele liga
envolve os relacionamentos entre sócios, entre conselho de administração, diretoria, os órgãos de fiscalização e controle e todas as demais partes interessadas ou stakeholders. A gente vai usar essas duas acepções aqui nessa apresentação. Então, esse é o sistema que cola todos esses conceitos, governança corporativa. E quais são os princípios básicos definidos aqui pelo IBGC? O IBGC surgiu em 95 e desde então vem fazendo um excelente trabalho pela divulgação, pela disseminação dos conceitos e boas práticas de governança corporativa. E o IBGC, então, ele escolheu quatro princípios básicos, né? Mas a literatura de governança corporativa amplia um pouco mais, a depender do código ou das obras internacionais que você estude, então eles chegam de forma consolidada a 10, mas a gente vai focar nesses 4 aqui, que são transparência, equidade, prestação de contas e accountability. Os outros, apenas por curiosidade, os outros princípios de governança corporativa são avaliação de desempenho, um sistema de contrapesos no processo decisório, para você evitar o group thinking, ou que todo mundo siga aquele pensamento específico e não tenha diversidade. Sustentabilidade, que é uma visão de longo prazo, porque as empresas, elas são criadas para durar. E a empresa, ela tem que ser sustentável, tem que ter essa estratégia, essa visão de longo prazo, porque fazendo isso, ela também consegue tendo uma visão de longo prazo e trabalhando para esse longo prazo, ela consegue ter mais investimentos e, enfim, uma visão muito sucinta. Respeito às formalidades, não formalidade no sentido de hierarquia, mas formalidade no sentido de formalização, de documentação, de controle, supervisão, tudo isso é essencial. O conceito meio SOX aqui. Tone at the top, muito importante. O conceito de governança, ou a noção de governança, a importância dela tem que vir de cima. A liderança tem que dar o exemplo e tem que fazer o walk the talk, tem que praticar o que diz. A cooperação em prol da organização e diversidade. Muito importante. Sustentabilidade e diversidade, a gente vai voltar lá na frente quando falar dos valores da Alstom, tá? Então, esses são os 4 princípios básicos de governança corporativa que são defendidos pelo IBGC. Vamos para o próximo slide. Bom, aqui nós temos o primeiro princípio. Eu vou falar muito rápido aqui para a gente chegar rapidamente no que interessa, que é a governança tributária, mas aqui é o caminho que eu estou percorrendo para a gente falar de conceitos. Bom, divulgação aberta, tempestiva e honesta das informações financeiras e não financeiras aos públicos interno e externo. Bom, e como é que se alcança isso? Através de transparência, tá? Esse é o conceito de transparência. Divulgação aberta, tempestiva, porque não adianta nada você dar a informação certa no tempo errado, dar a informação errada no tempo certo, tá? Então, você tem que atingir esses 2 valores. A confiabilidade das informações financeiras é muito importante, mas existe também um componente de transparência de informação não financeira aos seus públicos, que é muito importante e não pode ser esquecido. Exemplo de governança, exemplo de informações não financeiras que são importantes para o público interno e externo. Bom, modelo de governança que você tem, estrutura acionária, políticas e diretrizes, sistema de incentivos, impactos socioambientais, agora ESG é o trio de palavrinhas da moda, mas na verdade é um conceito que já existia e agora ele está só organizado nessa sigla, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O objetivo de você trabalhar com transparência ou ter transparência como um valor da sua organização para fins de atingir a boa governança corporativa é que proporcionar elevada
transparência e tempestividade, como eu falei antes. A informação ela tem que ser tempestiva, ela tem que ser timely, tempestiva, mas ela também tem que ser honesta e confiável, tá? E você atinge isso através de bons controles, através de bons processos e através de um aculturamento de que a informação boa, clara e precisa e transparente, ela é boa para todo mundo. Evita, no nosso caso, evita, para as organizações em geral, evita a desconfiança e na governança tributária, ela evita os questionamentos da autoridade fiscal. Bom, nem sempre, porque mas pelo menos dá segurança para a autoridade fiscal também quando ela fizer os questionamentos que certamente ocorrerão. Transparência. O segundo conceito, equidade. Por equidade, entende-se tratar de forma justa e isonômica todos os sócios, todos os acionistas, todas as demais partes interessadas no que a organização tem a dizer, tem a informar ou tem a praticar, tá? E aí você leva em consideração direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Através da equidade, você dá um tratamento isonômico igualitário a todas as partes, a todos os acionistas, todas as partes interessadas, seja através de uma área atuante de RI, que se relacione, né, com os investidores, mas também as informações são prestadas pelo RI aos acionistas, através de assembleias de acionistas com informações precisas, tempestivas, enviadas a todos, distribuídas de forma igualitária. As assembleias têm que também promover um ambiente de participação de todos, tá? Todos têm que participar, todos têm que se sentir parte daquela organização. É um conceito de one share, one vote também, isso também está no Código de Melhores Práticas do IBGC, seja através da resolução de demandas dos investidores, tá bom? Se a pessoa coloca dinheiro na empresa, o mínimo que ela exige é que ela tenha não só retorno, mas que ela saiba também o que está acontecendo. Então, isso é garantido através desse princípio da equidade. Seguindo, próximo conceito de governança é um que eu gosto muito, é accountability. Accountability significa ser responsável por seus atos e prestar contas. Também é um conceito importante nos valores da Alstom, a gente vai falar mais na frente. Aqui, por accountability, significa que os agentes de governança têm que prestar contas de sua atuação. E essa prestação de contas tem que ser clara, concisa, compreensível, tempestiva, de novo, tempestiva, a gente tem sempre que falar do timing, e tenha ownership pelo que fez, ou seja, assuma integralmente as consequências dos seus atos e omissões e atue com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. Isso é muito importante, tanto para o gestor da organização, quanto para todas as pessoas que compõem. Você ter responsabilidade significa saber o que está fazendo, ter noção também dos riscos que você corre e ter uma noção muito clara das consequências do que aquele ato pode provocar, tá? Além de prestar contas, no sentido de responder por eles. Por fim, mas não menos importante, responsabilidade corporativa. A responsabilidade significa zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações no contexto das operações e da influência da comunidade. Não adianta só você buscar lucro. Esse sim é o objetivo de todas as empresas, ou da maior parte das empresas, mas você tem que fazer isso de forma sustentável e responsável, pensar na sua comunidade interna, pensar nos seus clientes, na sua comunidade externa também, e na forma como você se relaciona com todos esses agentes, com todos esses entes. E aí, através da responsabilidade corporativa, você consegue reduzir as externalidades negativas e aumentando as positivas. Claro, as empresas focam no lucro, elas focam no retorno ao acionista, mas se você adota determinadas práticas que não são sustentáveis, que não são responsáveis e não são éticas, obviamente as externalidades negativas, ou seja, aqueles impactos negativos que vão recair sobre a sua empresa, vai diminuir o seu valor.
tá? Vai aumentar o seu custo de capital, vai dificultar seu acesso a dinheiro mais barato. Então, é importante focar sempre no que aumenta as suas externalidades positivas, de que forma você se relaciona com seu cliente, sua comunidade interna e externa, tudo isso gera valor para a organização. E agora, a grande pergunta, como tudo isso se relaciona em matéria tributária? Como é que isso tudo se liga no nosso contexto de profissionais de tax? Bom, aqui a gente fala de tax governance ou governança tributária, tá? A governança tributária, ela é uma evolução ou uma aplicação dos princípios de governança corporativa em matéria tributária. Ela não é uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa original, não. É só você pegar esses princípios que eu mencionei aqui e aplicar no seu dia a dia como gestor de tax. Então, o que seria a governança tributária? Bom, alguns conceitos. E aqui a gente fala de dever do administrador, tem um índice muito bacana aqui de sustentabilidade que eu vou falar um pouquinho também. Primeiro de tudo, obediência às leis e cumprimento tempestivo e preciso de suas obrigações. Isso aqui é compliance. Governança tributária é compliance, mas não só isso, porque o dia a dia do gestor de tax não fala só, não cuida só de compliance, tá? É uma grande parte, principalmente aqui no Brasil, como a gente já sabe, mas não é a única coisa que a gente faz. Então, para atingir um bom compliance, uma boa governança tributária, as empresas têm que definir, operar, evidenciar um modelo de governança fiscal e gerenciamento de risco. Isso vai além do técnico. Uma boa governança junta alguns conceitos. Envolve pessoas, envolve processos, envolve dados, envolve tecnologia. Não dá para você pensar uma boa governança sem um bom processo de função fiscal. Não dá para você prestar uma informação clara, precisa, tempestiva ao fisco ou ao seu chefe, no meu caso que está na França, se você não tiver um bom processo de obtenção daquela informação através da tecnologia, ou se você não tiver processos críveis de informação precisa. Não adianta nada eu dar uma informação rápida sobre um crédito fiscal X, se eu não tenho confiança se aquele crédito existe, se é daquele valor mesmo, tá? E também não adianta eu demorar, eu ter que buscar uma informação em papel para poder prestar uma informação, porque as pessoas hoje precisam de informações rápidas e confiáveis para tomar decisão. Então, uma boa governança tem todos esses conceitos juntos. Preciso correr, é isso? Oi, Mili, tô de volta aqui. Eu sou aquela famosa plaquinha de 2 minutos, né? Meu Deus, eu tô me atrasando. Peraí, gente, que eu vou... Não, imagina, fica à vontade, mas a gente tem o nosso tempo sempre apertado, né? Tá bom. Então, vou só correr aqui. Gente, dever do administrador. O administrador deve atuar com responsabilidade, atendendo a um só tempo o propósito da lei, as finalidades da sociedade e as suas obrigações. Isso aqui é um conceito que está na lei das SA, tá bom? O dever do administrador. E um índice muito interessante aqui, que eu não sei se todos conhecem, eu me deparei com ele há 2 anos atrás, quando eu estava fazendo a minha primeira palestra sobre a governança tributária, é o índice Dow Jones de sustentabilidade. Tem um artigo muito interessante que fala de estratégias fiscais e quais são as situações, o que é que o envolvimento em situações de cunho tributário, que tipo de consequência isso pode trazer em termos de dano reputacional à sua empresa. E aí, aqui tem esse índice, aplica um questionário, as empresas de diversos países respondem sobre políticas fiscais, abordagem tributária, que tipo de informações ela dá disclosure de quanto tempo, transparência na carga e uma avaliação profunda de riscos tributários. Isso daqui, gente, é governança tributária pura, transparente, num questionário, aplicado a várias empresas de todos os segmentos e todas essas regiões. Se alguém puder dar uma olhadinha depois, quem tiver curiosidade, o link está aqui na tela, tá bom? É um questionário muito interessante. E, vamos lá, que ainda temos alguns slides. Governança tributária, então, tem que falar de 3 coisinhas, na minha opinião. TRM, Tax Risk Management, ou gerenciamento de riscos fiscais, tive que colocar a sigla, porque senão não ia caber aqui. Tem que falar de políticas e procedimentos e tem que falar de estratégia fiscal.
Quais são os benefícios de você ter um bom gerenciamento de risco, de ter políticas e procedimentos bem claros e estabelecidos e uma estratégia fiscal consciente e responsável? Bom, os benefícios da boa governança corporativa são esses aqui, da boa governança tributária são esses aqui. Quando você tem formalização, envolvimento do board, bons processos, um time afiado e vantagens competitivas, a sua governança tributária está num bom caminho. Para formalização significa o seguinte, você não precisa ter uma grande plataforma, contratar um mega sistema para poder formalizar os seus riscos. Não, defina processos, primeiro conheça a operação, claro, saiba quais são os riscos que a sua operação traz, quais são os riscos que determinadas estratégias podem trazer. E aí você formaliza, você escreve, você documenta, você identifica, quantifica, reporta e endereça os riscos. Isso é muito importante, não só para o seu chefe que está na França, mas aqui para o dia a dia e para você deixar a sua equipe ligada no que pode acontecer se a gente emitir uma nota fiscal com um determinado CFOP, etc, etc. Tá bom? E aí fica todo mundo no mesmo barco, na mesma linha. Envolvimento do board, aquilo que eu falei mais cedo, tone at the top. Se o board entende que uma governança corporativa é relevante para a organização, a governança tributária também o será. Se você tiver interações regulares, não só com o seu chefe, com o CTO no meu caso, mas se você tiver interações regulares com o CFO, e a gente tem um Tax Committee uma vez por mês com o CFO global da Alstom, em que a gente apresenta a ETR, Tax Cash, a gente apresenta isso, e essas informações elas não são confidenciais, porque isso daqui, essas são informações que a gente tem que prestar aos nossos investidores, e nós somos uma empresa aberta. A gente fala de riscos fiscais e a gente dá alguns insights para cada região. Cada região da Alstom tem um diretor de tax específico, e esse diretor tem que falar dos riscos da sua região, o que está acontecendo na sua região, para dar visibilidade, full disclosure para o CFO, porque o lema também é no surprise, tá? Você tem que documentar o processo de risk management, uniformizar o reporting, tem que ter um time, como eu falei, um time treinado, um time focado, um time que saiba identificar os riscos da operação, saiba endereçar e principalmente comunicar os riscos. Não adianta nada você ter um time afiado que não sabe expor, não só para você, mas para o seu chefe, no dia que você não puder, ou para o CFO local, quais são aqueles riscos e, mais importante, quais as consequências daqueles riscos na demonstração financeira, tá? Isso só tem vantagens competitivas quando você antecipa, você adota uma cultura de antecipação, uma cultura de conhecer o risco, comunicar de forma clara, tempestiva e antecipar um impacto que pode ser no teu negócio. Então, todos esses são benefícios do gerenciamento efetivo ou eficaz de riscos fiscais. E agora, o que a gente fez na Alstom? Bom, falei em alguns momentos aqui sobre os valores da Alstom. Os valores da Alstom foram... A estratégia da Alstom mudou no ano passado e agora nós não só fazemos trens. Caso alguém esteja se perguntando o que a Alstom faz, a Alstom produz trens, tá? Trens, metrôs, VLTs, etc. Mas nós não somos apenas uma empresa que faz trem, tá? Nós somos uma empresa focada em Smart Sustainable Mobility. Então, é mobilidade sustentável e inteligente, tá? A gente não simplesmente quer carregar pessoas do ponto A para o ponto B, a gente quer fazer isso de forma rápida, segura, inteligente e eficiente, tá? E sustentável. Bom, e para isso, para essa nova estratégia, a Alstom teve que redesenhar os seus valores, ela fez uma evolução dos seus valores, e agora os nossos valores são... aqui eu deixei em inglês, me desculpem. Ágil, tá? Agile, ágil, responsável e inclusivo. Para ser ágil, você precisa tomar as decisões mais rápidas. Para tomar decisões rápidas, você tem que ter processos simples. Você não precisa ter processos sofisticados para chegar numa determinada decisão, mas aqueles processos eles têm que ser confiáveis. Então, a gente tem um lema, make it simple. Na hora de decidir, tenha todas as informações à mão e make it simple. Mas isso não quer dizer que você vai tomar decisões
de qualquer jeito. Você vai responder de forma rápida, mas não a qualquer custo, e sim com processos rápidos. A gente foca nos nossos objetivos e a gente para poder ser ágil, a gente tem que aprimorar o nosso processo decisório. Temos que ser responsáveis, tomar as melhores decisões, temos que dividir a responsabilidade, criar accountability e criar ownership e inclusivo. E aqui a gente fala de diversidade. Ronaldo, tô acabando. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu já tomei bronca aqui no Telegram, porque o pessoal quer que você fique aqui, viu? Ele não quer te perder, não. Só faltam desculpa, mas eu vou te pedir, realmente, assim, 1 minutinho, tá? Pra gente não prejudicar os outros. Rapidinho. Então, gente, para a gente atender esses valores, a gente fez uma nova estrutura de tax aqui no Brasil. Essa estrutura, ela é bem recente. Antes a gente tinha uma estrutura dividida em tax estratégico e tax transacional. A gente agora juntou todo mundo, definiu novos processos, novas responsabilidades, e a gente foca em risk management, corporate e business partnering, que é o apoio às operações. E aí, por fim, acho que a gente está bem acabando aqui, qual é o nosso modelo de tax governance na Alstom? A gente tem um Risk Management Framework, que é um relatório bem detalhado, que é utilizado por todos os tax directors no mundo. No mesmo modelinho, a gente detalha todos os riscos fiscais em todos os países, divide entre riscos de CIT e non-CIT, que é imposto de renda e não imposto de renda. A gente dá transparência total desse relatório para os nossos auditores e para o board, ou seja, todo mundo tem a mesma informação ao mesmo tempo. E a gente faz uma análise aprofundada dos riscos e da recuperação de créditos fiscais aqui e em qualquer lugar do mundo. A gente tem um acompanhamento periódico e minucioso de ETR, que é a alíquota efetiva, e cash out, quanto a gente paga de tax em qualquer lugar, em qualquer operação, e temos políticas e procedimentos fiscais muito claros. Tudo isso assegura o nosso modelo de sucesso em termos de matéria, em termos de governança tributária. E, por fim, último slide. Aqui são algumas reflexões / provocações para você repensar a sua governança corporativa tributária. Você gerencia a sua função fiscal da melhor forma, eficiente e efetiva, de acordo com as melhores práticas? Você conhece e controla todos os seus riscos fiscais? Você consegue demonstrar para os seus stakeholders que as suas ferramentas de controle são efetivas? Bom, e aí, assim, eu acabo no tempo que me foi dado e controlado o meu tema de governança tributária. Espero que todos tenham gostado e fico à disposição para perguntas.